A paz, meus consagrados. Em algumas versões desse texto está dito que Jesus os compeliu, que Jesus insistiu com eles para atravessarem o mar em direção a Cafarnaum. E Jesus ficou ali para orar. Jesus despediu a multidão logo depois daquela multiplicação dos pães e sumiu ali no escuro. E não tem narrativas, não tem registro algum sobre isso, porque algumas intimidades com Deus pertencem somente a nós mesmos. Não tem que ter participação de ninguém. É hora de ficar só. É interessante o fato de Jesus, por vezes, nos compelir para atravessarmos a escuridão. A escuridão é necessária em alguns momentos. Ela nos enriquece, ela nos ensina. E a gente aprende isso com a pedagogia de Deus aplicada em nós. Como está lá no Salmo 139, quando está dito que, para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Mas eu quero sublinhar um fato aqui, que está lá no versículo 22 de João capítulo 6, quando Jesus notou que eles haviam deixado um barquinho para Jesus ir ao encontro deles. Um barco para Jesus remar. Então, manos, a gente nota como se dá a nossa tentativa de arrumarmos uma provisão para Deus, a de darmos um jeitinho para ajudar Deus a vir ao nosso encontro. O Paulo lá em Gálatas, ele diz que muitos começaram muito bem, mas depois se aperfeiçoaram na carne. Eles disseram: vamos deixar um barco aqui para Jesus remar. Vamos dar umas facilidades para Deus chegar até a nossa vida. No versículo 24 aqui de Mateus, está dito que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessantíssimo que Jesus os compeliu para as trevas, para a travessia em águas profundas. E como se isso não bastasse, para que eles fossem afrontados e açoitados pelas ondas e pelo vento contrário. Olha, manos, quando Jesus não faz nada para o crescimento dos seus discípulos, fatalmente os condena a ficarem ad eternum num estágio de meninos, do tipo: ah, Jesus, o que faremos agora? Qual é o próximo passo, mestre? Jesus está treinando o tempo todo os seus discípulos a andarem com as próprias pernas. Isso é o que, por exemplo, pais responsáveis e inteligentes fazem com seus filhos crescidinhos, para que eles não sejam meninotes bobos e dependentes de outras pessoas, para que eles aprendam a se virar na vida, porque o excesso de proteção quase sempre constrói pessoas dependentes e fracas. É preciso dizer: vai. Você precisa aprender a lidar com as consequências. Pais fortes desejam filhos fortes. Mentores fortes trabalham para fortalecer seus mentoriados. E para isso, não pode proteger de forma galinácea os seus filhos debaixo de suas asas. Deus é fiel a isso. Por isso Jesus diz: vão para o meio do mar, no escuro, nas ondas e no vento. Vento contrário são aquelas coisas na existência da gente que vêm contra nós. Coisas que não favorecem o nosso avanço. Olha, queridos, o que precisa ficar bem claro para nós é que a presença de Jesus na vida da gente não gera nenhuma suspensão do encontro com todas as realidades, com todas as conjunções das circunstâncias, inclusive quando vem sobre nós como ventos impetuosos. Jesus quer que a gente aprenda e cresça, porque para Ele a luz e as trevas são a mesma coisa, e eu estou com Ele.
e ele me compeliu, se ele diz vai, eu vou. Porque eu nele e ele em mim é a mesma coisa. Porque eu confio nele e sei que ele vê as situações por mim. Esta é a apropriação do ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo. Percebam que o ensinamento de Jesus aqui é uma realidade factual e histórica. Aconteceu mesmo, gente. Não é um discurso de teoria e uma construção mítica, simbólica. Não é uma fábula para servir de metáfora para a vida. É história ocorrida mesmo. Não é ficcional, é real. Mas para nós aqui, no nosso tempo, tem uma aplicabilidade real. Porque no nosso dia a dia, nos mares que a gente atravessa, o compelir de Jesus é: pode ir, Luiz. Aqui já deu. Aqui já se resolveu. Pode ir, Luiz. Isso acontece regularmente na vida da gente, queridos. Olha, manos, com as histórias do Evangelho, eu aprendo a metaforizar, a aplicar esta compreensão, a de que preciso ter das coisas que estão à minha frente e em minha volta. Todas as impressões de medo, de pânico, de afogamentos, de incertezas, de perplexidade sobre enfrentamentos de coisas maiores do que a gente e que nos visitam toda hora, todo dia, se não nos prepararmos para todas essas coisas, ficaremos completamente diminutos e abobados para a vida. Se eu ficar com a impressão de que Deus tem que ir à minha frente, limpando todo o chão para eu pisar, para nenhuma farpinha entrar no meu pé, isso é desacreditar que Deus tem um desejo inalienável de nos ver crescer, de nos ver livres e prontos para decisões pessoais, habilitados na vida para sermos mais que vencedores. É nesse lugar de experiências e de provações é que nós somos aprovados, é que nós vencemos o infantilismo e os medos de enfrentar tudo, seja o que for, venha o que vier. Deus os abençoe.